Saudações ambientais, estamos aqui de volta para o nosso Café com Palanca, nosso quarto episódio. Hoje nós trazemos um convidado de peso, né? Um dos engenheiros com o nome mais sonante na vertente ambiental em Angola. Aquele que é o coordenador do Colégio de Engenharia Ambiental, da Ordem dos Engenheiros, meu sócio aqui na Umenho, é o menino da COP, o rapaz COP, o engenheiro ambiental da COP, né? Jade Fernandes. José Como, Palanca, meu irmão, meu Estás bem? sócio, meu amigo, muito Boas. obrigado por esse privilégio maravilhoso. Epa, Tô foi fixe. difícil te apanhar, Ei, estamos a yeah, combinar. yeah, Esse yeah, sábado, não é esse yeah, sábado, yeah. não. Pô, não Pelo sei, menos conseguimos agora no yeah, feriado, né? conseguimos. Olha, as pessoas acham que, pelo facto de nós sermos sócios amigos, Yeah. trabalharmos juntos, nós estamos sempre juntos. Yeah. Graças hoje às tecnologias, nós trabalhamos todos os dias, mas sem estarmos juntos, né? Perfeito. Yeah. E para fazer o café, claramente, temos que estar juntos. Então, daí, Sim. está constantemente a alterarmos a nossa agenda. Desde já, muito obrigado pelo convite. E desculpa pelo constrangimento causado até agora. Tá bom, mas não vou te pedir desculpa pelo atraso. Mano, epa, eu sempre, para começar, eu faço a seguinte pergunta. Eu pergunto ao convidado quem ele é. Porque uma coisa é eu ter a percepção de quem tu és e de quem você realmente achar ou ter a tua própria percepção de ti. Então, quem é o Gêdio Fernandes? Pronto, eu sou o Gélio Fernandes e é assim que eu gosto que as pessoas me chamam. Pronto, ao longo do meu percurso acadêmico profissional, fui formado no ensino médio em técnico de bioquímica, né? Pronto, na altura chamava-se especialista de bioquímica para trabalhar como professor lecionando as cadeiras de biologia e química no ensino médio. Mais para frente fui então fazer a licenciatura em engenharia de recursos naturais e ambiente, no Independente de Angola. Antes estava a fazer letras, medicina e biologia na Universidade da Agostineta. Fui até o segundo ano, mas depois percebi que não era letras, não era medicina que quis fazer, mas sim queria ser engenheiro. E foi assim então que eu me apercebi que na altura que a Universidade Independente de Angola estava a lançar um curso, que na altura nós chamávamos de curso do futuro, que é Engenharia de Recursos Naturais e Ambiente. Então decidi então envergar. E logo no primeiro ano foi um choque tremendo, amei e percebi que daquele momento até aqui não queria fazer mais nada. Era ser engenheiro de recursos naturais e ambiente que eu queria ser. Pronto, feito isso, fiz o mestrado em gestão ambiental na Universidade Metodista de Angola. Lembrando que já no terceiro ano, enquanto fazia um curso de engenharia, beneficiei de um convite para trabalhar numa empresa petrolífera. Na altura, nem era bem um convite. Né? As empresas, naquela altura, iam para as universidades e lançavam desafios aos estudantes para se inscreverem para vagas de emprego. Eu me inscrevi. Lembro que naquela altura, nós, alunos do terceiro ou quinto ano, éramos cerca de 500. Eu me candidatei. Felizmente, fiquei com a única vaga. E, pronto, também penso que era na altura, era mais novo, já tinha algum domínio da língua inglesa. Isso terá pesado pelo facto. Então, estou nessa empresa desde 2009. Perfeito. Tudo o que se conhece até hoje do Gédio Fernandes é muito por consequência do desafio que eu abracei em 2009 nessa empresa petrolífera. Perfeito. Quer dizer, estás desde então, desde que te conheces como profissional da área do ambiente, estás no setor petrolífero. Um setor muito exigente. E é sobre o setor petrolífero e a tua ação como engenheiro e ativista ambiental. Tens participado muito nas COPs e olhando aquilo que você traz de bagagem das COPs e tendo em conta o cenário atual que o nosso país, de alguma forma, já sente os efeitos das alterações climáticas e as empresas, o setor privado hoje, a seu modo, vai reagindo, vai falando sobre transição energética, vai falando sobre sustentabilidade. Na tua visão, enquanto um profissional que atua no setor, num setor tão exigente como o óleo e gás, a tua experiência de COPs, quais são os caminhos ou as ações que as empresas devem não só falar, mas demonstrar para, de fato, atingirmos essa transição energética ou começarmos, de fato, a galgar passos para a transição energética em Angola?
Pronto, uma pergunta bem interessante, super pertinente. Realmente, o setor petrolífero é um dos setores mais desafiadores, tanto olhando aqui para o contexto angolano, justamente porque nós temos uma economia que é muito dependente do petróleo. Muitas das vezes, quando se traz o tema transição energética à mesa da indústria petrolífera, e as pessoas acham que é contrassenso, como é que é possível, tanto se nós dependemos do petróleo e vamos transicionar como? E o que nós queremos muitas das vezes, nós, enquanto técnicos de ambiente, ativistas climáticos na indústria petrolífera, temos justamente o papel para desconstruir esse cenário, fazer as pessoas perceber que quando estamos a falar de transição energética, nós temos que olhar os contextos, né? Nós estamos num mundo que funciona como uma aldeia global, nós não estamos isolados, nós temos que olhar tanto aquilo que é o caminho que está traçado para o futuro em relação às nações e temos que fazer tudo para orientar o país, as empresas a seguir aquele que é o caminho, que é o caminho, que é o caminho traçado. Daí ser importante o nosso funcionamento ser aquela pessoa que desconstrói, que acaba sendo o conselheiro, né, da organização para que a organização seja ecoeficiente. Porque, percebe, a Angola, enquanto Estado, tem estado a ratificar uma série de acordos internacionais, por exemplo, falando aqui um bocadinho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Angola assumiu o compromisso da Agenda 2030. Só que quando um país assume esse compromisso, para que efetivamente isso seja uma certeza, é preciso que as empresas se envolvam-se no processo, ou seja, os países concretizam aquilo que são os compromissos da agenda com base naquilo que se faz a nível das organizações. E o que é que se espera em relação a essa questão da transição climática para as empresas? Espera-se que, obviamente, as empresas hoje não necessariamente, eu tenho estado a falar o seguinte, que as empresas precisam olhar atualmente em três elementos super importantes quando estamos a falar de transição climática, estamos a falar de transição energética, justiça climática no setor empresarial. Temos que olhar para a questão da mitigação. E quando nós estamos a falar da questão da mitigação a nível das empresas, o que se espera é que as empresas redesenhem os seus processos de maneira que sejam eficientes no uso, sobretudo, de energia e de água. E outra coisa, a questão da gestão dos resíduos. É preciso que as empresas venham os resíduos do ponto de vista não de uma economia linear, mas de uma economia circular, que haja efetivamente uma cadeia de valor em relação aos resíduos. Então, isso é que nós esperamos em relação à mitigação. Repetindo, é que preciso que haja eficiência na utilização, sobretudo dos principais recursos que as empresas utilizam, aquilo que a empresa vai buscar na natureza e traz para, para a sua cadeia de valor. Eu preciso que você olhe para isso. Se eu sou uma empresa de água, então eu tenho que utilizar a água de maneira ecoeficiente, de maneira a garantir que não haja deploração desse recurso, desde a maneira como eu vou buscar, a maneira que eu vou produzir, a maneira como eu vou distribuir, a maneira como eu vou descartar. É preciso que eu olhe para isso. Se eu sou uma empresa em que o elemento, o meu negócio funciona em função, por exemplo, da exploração de madeira, eu devo ser uma empresa que sempre que for buscar a madeira, eu devo assegurar o princípio da reposição, devo apoiar as campanhas de reflorestação, devo ter em conta os planos de reflorestação após a exploração. É que nesta questão que se espera. E outro ponto importante que as pessoas precisam olhar para que Angola consiga efetivamente estar de acordo com a sua agenda é a questão da adaptação. Nessa altura, espera-se que as empresas façam uma reavaliação dos seus negócios. Façam uma reavaliação do seu modo de produção. Como é que eu estou a produzir agora? Que tipo de infraestruturas eu tenho atualmente face às consequências das ações climáticas? Perfeito. Não chegou a hora de eu fazer me chamo de redesign daquilo que são os equipamentos e meios que eu utilizo da minha empresa? Será que eles estão adaptados às questões climáticas? Portanto, eu tenho nessa altura um edifício, esse edifício é abastecido por geradores. Numa altura em que estamos a falar de ações climáticas, que tipo de adaptação eu devo fazer para o meu edifício? Para que esteja efetivamente alinhado àquilo que se espera em relação àquilo que é o caminho que o país desenhou para estar de acordo com aquela questão das energias climáticas. E depois, é preciso que, obviamente, nós tenhamos infraestruturas resilientes às questões climáticas. Olha, há uma coisa
que muitas das vezes as empresas esquecem é a questão do conforto térmico. E quando eu estou a falar do conforto térmico, estamos a falar do ambiente, das condições ambientais necessárias para que os trabalhadores façam suas atividades. Então, será que atualmente o meu modelo de negócio, as condições de trabalho que eu criei para os meus trabalhadores estão adequados às questões ambientais do local? Está muito frio, está muito quente. Que critérios, que medidas eu tenho em função desse elemento ambiental, dessa alteração que houve no clima? Então, é aqui que nós queremos chamar a atenção. E o terceiro aspecto é a questão que eu chamo de influência sistemática dos fornecedores. Eu, enquanto empresa, eu devo estar preocupado em influenciar a mudança de legislações que efetivamente não favorecem as questões ambientais. Deve ser, como empresa, à medida que eu vou desenhar o meu negócio, à medida que eu vou participar dos grandes debates, das grandes preocupações que o Estado apresenta em relação às alterações climáticas, eu devo me posicionar como um elemento de pressão para que efetivamente o Estado tenha essa preocupação de legislar questões que estão relacionadas com os desafios ambientais atuais. Depois, eu devo ser capaz de influenciar as empresas, aqueles que são os meus fornecedores, a me oferecerem produtos e serviços que são amigos do ambiente. No meu due diligence, eu devo fazer essa averiguação. Devo garantir que, efetivamente, quem me fornece o produto, quem me fornece o serviço, deve ser alguém que tenha políticas ambientais, alguém que esteja preocupado com os copos de emissões, porque no final do dia isso também vai contribuir para aquilo que é a minha participação nas questões climáticas. Então, há que toda essa necessidade de, atualmente, as empresas olharem para esses três elementos quando estamos a falar de responsabilidade ambiental corporativa, tendo em conta as questões de alterações climáticas. Perfeito, engenheiro. Ainda nesse contexto, visto que estás há muito tempo dentro de uma indústria exigente, podes nos dar um exemplo de uma ação que viste acontecer por meio, de alguma forma, estiveste envolvido para que aquilo se materializasse do ponto de vista prático, tendo em conta ou uma ação de mitigação ou de adaptação? Olha, nós tivemos e por acaso, e coloco essa questão bem interessante, durante muito tempo na empresa em que eu trabalhei, e era um bocadinho a experiência da Angola, o fornecimento de energia era feito através de centrais térmicas. Portanto, porque algumas barragens estavam inoperantes e, obviamente, nós tivemos que ter energia nos centros grandes da cidade através de centrais térmicas. E na organização em que eu estive durante muito tempo também era assim, nós tínhamos centrais térmicas porque não havia muito tempo da rede pública suficiente para abastecer a energia para aquilo que era o nosso negócio. E nós tivemos que desenhar uma estratégia organizacional no sentido de que precisamos compensar ou reduzir as nossas emissões oriundas do consumo de energia térmica. Foi assim então que conseguimos então implementar 2 centrais fotovoltaicas com capacidade de 2 megawatts de energia dia, essa capacidade por dia. Foi possível. E depois, quando percebemos que efetivamente já existia capacidade, através da empresa pública de energia, para fornecer energia oriunda de uma hidroelétrica, nós influenciamos, aconselhamos a gestão a tomar a decisão de que seria interessante termos esse contrato com essa empresa pública, de maneira que a nossa energia fosse então fornecida pelas hidroelétricas, uma vez que a empresa pública de energia já tinha essa capacidade para nos fornecer. E foi claramente um grande ganho. Hoje, as centrais térmicas estão desativadas, raramente entram em funcionamento, só por questões de emergência, que efetivamente alguma avaria a nível da empresa pública de gestão de energia, que raramente acontece. E quase que, atualmente, posso dizer que 100% da energia que nós usamos é de fonte limpa. Então, foi realmente esse desafio que nós conseguimos alcançar, porque felizmente também temos uma gestão que preocupa-se com essas questões e dá-nos ouvido, nós enquanto técnicos especialistas, como um conselheiro da organização nesse sentido. Perfeito, engenheiro. Ok, muito bom. Saindo agora da questão das alterações climáticas, no contexto do setor privado, agora vamos para a área de urbanização ou setor público, né? Muitas das vezes, quando falamos em mudança do status quo
do ponto de vista da transição energética, muito se ouve falar sobre eletromobilidade. Sobre a eletromobilidade, nós hoje em Angola já temos infraestruturas, condições para se implementar um programa ou uma política de eletromobilidade, por exemplo, em Luanda, em algum município, ou em que estágio estamos, como poderemos chegar a ter, se calhar, a frota de transporte público não ser mais com combustível fóssil. Pronto, em relação a essa questão da eletromobilidade, olhando para o contexto angolano, claramente é um tema bastante desafiador. Por que é desafiador? Porque atualmente nós ainda deparamos com problemas de infraestrutura de carregamento dos carros elétricos, ainda déficit de infraestrutura. Um outro problema que ainda nós nos deparamos é o alto valor do custo dos carros elétricos, também é gritante a questão da energia. Há quem questiona, mas como é que vamos ter energia para os carros se efetivamente ainda nossas casas não têm energia, nós temos problemas de energia. Pronto. E olhando para esse aspecto, atualmente nosso problema nem é a produção de energia, atualmente nosso problema está na distribuição. Portanto, e levantar essa questão penso que seja aqui um falso problema, mas efetivamente em relação à eletromobilidade os desafios são esses. Mas sim, talvez aqui a questão mais interessante é quem vai liderar o processo. Isso é que é interessante, porque é preciso que nós olhamos para a eletromobilidade não como uma solução isolada para as questões de alterações climáticas, mas parte da solução para melhorar a nossa matriz energética. E assim junto transicionamos para efetivamente dar-se o passo que se quer em relação a essa questão de nós, do ponto de vista urbano, sermos um país de referência, um país que se preocupa com essa questão em relação à eletromobilidade. Para mim, especialmente, eu vejo isso como uma grande oportunidade para o executivo angolano. Por que eu digo que é uma grande oportunidade? Já falar, analise comigo o seguinte: o ano passado, e à medida que nós traçamos aqui uma linha histórica das alterações dos preços do combustível, e vai convir comigo, sempre que há alteração nos preços dos combustíveis, nós temos uma convulsão social. E essa convulsão social começa com o quê? Com os transportes. Os transportes, certo. Porque nós atualmente a mobilidade em Luanda, nos grandes centros urbanos do país, é feita através dos caminhoneiros. E quando você mexe com combustível, você mexe com os caminhoneiros. Os caminhoneiros querem automaticamente também, se o combustível subiu, eu vou subir também a taxa de táxi. Subindo a taxa de táxi, todos os produtos da taxa básica aumentam. Tá? E nessa altura não interessa ao Estado ter essa função social, não interessa ao Estado ter medidas que vão influenciar diretamente no aumento dos preços da cesta básica, não interessa. Então, e por que é que isso surge uma grande oportunidade? Se nós fazemos uma transição dos nossos transportes, descontinuar faseadamente, claro que aqui precisa ter um plano estratégico. Isso não é uma coisa, não é como uma varinha da sorte que você bate e lá a magia acontece. Tu tens que, esta altura é o momento que nós temos um plano estratégico e ter alguém para liderar o processo. Por que não temos esse plano? Eu tenho um plano. Tanto é que eu fui à COP e apresentei o plano estratégico para, nos próximos 20 anos, a eletricidade em Angola ser uma realidade no país. Mas voltando aqui à analogia que eu trazia. Portanto, percebemos que se aumentamos o combustível, temos uma comoção social. Por quê? Porque os transportes é dependente dos combustíveis fósseis. Agora imagina que estás num cenário em que os transportes é dependente da eletricidade. Lógico que claramente vai influenciar, mas não diretamente, não proporcionalmente, quando tu tens um transporte dependente de combustíveis fósseis. É aqui que eu vejo a oportunidade. Portanto, se temos um plano estratégico que defina ações práticas para os próximos 20 anos, nós temos infraestruturas suficientes, até porque já existe uma estratégia nacional de eletromobilidade, e essa estratégia é bem clara, então, que obriga efetivamente os postos, as empresas de combustíveis, que têm os PAs, os postos de abastecimento, são obrigadas a terem um posto de abastecimento elétrico. Isso é uma obrigação. Okay. Senhor Palanca, se vires
um posto de abastecimento. Só E não está no encontrar céu, palanca. palanca. Yeah. Então, palanca, se vires fores a um posto de abastecimento Uhum. e verificares que não tem um posto para abastecer cabos elétricos, está a falhar com essa estratégia. Ok. É um incumprimento legal daquele posto. Também tá Claramente lá, que existe um período, né? prazo, Um sim. prazo para adequarem os postos a esse sentido. Depois tem mais. Os estabelecimentos comerciais que têm parque de estacionamento também são obrigados a ter, de acordo com essa estratégia. Ok. Tem de estar, tem de ter. Portanto, a Sonangol tem já um desafio para nos próximos, acho que até o final desse ano, ter pelo menos 100 postos de abastecimento. Ok. Então, aqui já a questão que disse lá à frente do desafio de infraestrutura já começa a ser resolvido. O próximo passo será o quê? A questão das frotas. É preciso que haja aqui um incentivo fiscal do próprio Estado. Aqui o Estado deve assumir esse papel. No sentido de que a importação de transportes coletivos para a mobilidade urbana ou seja, fazer um bocadinho o que o Brasil faz. O que é que o Brasil faz? A prefeitura reduz a taxa e paga um valor acrescido os taxistas que usam carros elétricos. Então, se calhar, um exemplo aqui igualzinho, que se pode ser trazido aqui para a nossa realidade e, efetivamente, impulsionar com que os empresários na área de transporte deixem de importar cabos a combustíveis fósseis e começam a importar cabos elétricos. E depois, claramente, tem que ter treinamento, tem que ter orientação técnica, ter especialização, preciso que se faça consultorias energéticas, ao posto de abastecimento, às empresas, claro, aqui, e depois aqui abre-se oportunidades de negócio para todos nós como sponsor também entramos no negócio como sponsor. Então, eu vejo isso sim, a eletromobilidade, não é que seja prematuro, eu acho que é agora que nós precisamos fazer um plano estratégico. O plano tem que começar agora. Que E depois, e ao longo do tempo, é aquilo que eu disse. Eu desenvolvi um plano estratégico que aprendi na COP. Mas por que o Estado não está a fazer? O Estado já tem uma estratégia nacional, Ok. mas o que se precisa aqui é a questão da fiscalização. Ok. Portanto, é a questão dos incentivos também fiscais, que é importante para os importadores aumentarem a importação de carros elétricos. Claro, há uma moratória para os postos de abastecimento, os centros médicos, os centros comerciais, colocarem lá os postos os postos de abastecimento elétricos também, mas também há uma coisa que é preciso nós desconstruir. As pessoas dizem que os carros elétricos são muito caros. Efetivamente são. Claro, num primeiro momento. Mas quando, Guilherme Palanca, analisares desde a compra, a utilização até a destinação final, fica muito mais barato. Fica. Fala um pouco sobre isso. Por que eu digo, por que fica muito mais barato? É a questão é muito mais barato abastecer um carro elétrico, abastecer um carro a combustível fóssil. Já está aí. É muito mais barato fazer manutenção de um carro elétrico, fazer a manutenção de um carro a combustão. Quase que não existem peças de manutenção. E tu tens, nos nossos carros aqui em condições normais, precisamos fazer manutenção de 1000 em 1000 quilómetros. Um carro elétrico precisa de 5000 quilómetros para fazer a manutenção. E depois quase que você não troca nada. Percebes? E quando colocares isso num timeline, vai ficar que efetivamente ficou mais barato. Fica. E por que não está a ser atrativo? Portanto, penso que lembras daquela história que nós dissemos anteriormente da influência sistêmica? Eu disse quando questionou a questão da responsabilidade corporativa na alteração climática. Exatamente. Eu penso que há necessidade porque e é assim em toda a parte do mundo. Quem influencia as decisões são as grandes empresas. Se as grandes empresas decidirem que daqui para frente há necessidade, nas suas frotas, perceberem que efetivamente há um ganho na eletromobilidade, que nas suas frotas, daqui para frente, só querem carros elétricos, todo o cenário muda. Desde as concessionárias vão fazer o quê? Vão ir buscar mais carros elétricos. Quando os concessionários forem buscar mais carros elétricos, o que é que vai acontecer com o fabricante? O fabricante vai ter que produzir mais. E quando o fabricante produz mais, o que é que acontece com o preço?
é só caminho. Feito Perfeito, bola de engenheiro. neve. Eu vi que esse tema da eletromobilidade mexe contigo, engenheiro. Não, mas é o É o futuro. É futuro, o né? futuro. O Não futuro podemos. mexe contigo. Nos transportes, É, nos transportes perfeito. é o futuro. Tá É o bom, futuro. engenheiro. Eu vi que, pronto, o Estado tem uma estratégia nacional e tu também desenvolveste Resolver um plano. um plano. Um plano para Luanda. Para Luanda, ok, ok. Tem um Tá plano. bom. Porque é preciso que nós temos que ter aqui modelos pilotos, né? Porque a pessoa tem que simular um Esse cenário. plano já foi apresentado ao governo provincial? Eu apresentei na COP, por acaso ainda não tive oportunidade, e vou aproveitar que o Café Palanca, se alguém do governo provincial estiver a me ouvir, pronto, eu sou Gédio Fernandes e tenho Mas todo o tu conheces interesse muito bem a diretora provincial do ambiente? em partilhar. Por acaso até conheço, mas pronto, eu esperava que depois de apresentar aquilo, porque aquilo foi noticiado, portanto, Ok. passou no telejornal e esperava que efetivamente houvesse um contacto. Pronto, eu atualmente também tenho outros desafios, né, pessoais, e foi uma coisa que eu ainda deixei ali, mas na altura foi lançar a conversa e levantar a discussão, porque se está lembrado, isso não aconteceu na COP, isso aconteceu no programa Grande Questão, em que eu fui chamado na TPI e logo falei sobre isso e depois, então, com o tempo fui desenvolvendo esse plano de eletromobilidade para Luanda especificamente. Simulei um cenário aqui do Quilamba, que seria estrondoso. Mas pronto, estou disponível. Se o Estado angolano, o governo de Luanda, tiver interesse em discutir mais sobre esse assunto, e também quem quiser contribuir sobre o tema, estou inteiramente aberto para Perfeito. avançarmos. Então, quem tiver interesse, contacta o Moenho, vamos falar sobre isso. Né? Então, engenheiro Gede, vamos lá. Uma das tuas principais facetas, que já acabaste praticamente no início de falar, que é dentro da indústria, atuas dentro daquilo que nós chamamos de Sistema Integrado de Gestão, né? Qualidade, saúde, segurança e ambiente. E eu, pela nossa experiência aqui na Moenho, tem uma coisa que eu tenho notado muito caricata. Algumas empresas, algumas até grandes, quando deu-se o boom dessa conversa do ESG, sustentabilidade, criaram departamentos de sustentabilidade. Criaram uma direção de sustentabilidade, mas não extinguiram as direções ou departamentos de qualidade, saúde, segurança e ambiente, outras não extinguiram a área de segurança no trabalho. O que tem acontecido? Em algumas eu tenho visto que as empresas ainda não estão maduras o suficiente para separar o alho do bugalho, né? Para separar o trigo do joio. E muitas das vezes, muitas empresas que nós entramos como consultores, nós percebemos que a mesma coisa, mesmo estudo, mesmo projeto, que a direção ou o departamento de sustentabilidade está a solicitar, no ano passado, a direção de qualidade, saúde e segurança te solicitou. E quando tu vais conversando com os técnicos que estão lá dentro, tu notas que eles fazem exatamente as mesmas coisas dentro das empresas. E eu já tenho até informações, de alguma forma, de algumas empresas, que infelizmente não posso citar aqui os nomes, que decidiram que vão extinguir as direções e departamentos de sustentabilidade. Isto porque, na minha visão, eu notei que muitas empresas, primeiro, que não entenderam o que é sustentabilidade, segundo, não tinham maturidade em termos de organização, para se ter uma direção de sustentabilidade, criaram naquela euforia política, social, vamos criar e fica bem, fica até bonito, né? Direção de sustentabilidade. E eu sou daqueles que defendem que não precisamos necessariamente termos uma direção, um departamento de sustentabilidade, para termos uma boa política de sustentabilidade implementada na empresa. Não sei se diverge, mas a minha pergunta atende muito bem. A minha pergunta é: como os sistemas de gestão integrado podem influenciar as políticas de sustentabilidade nas empresas? Muito bem, olha, traz aqui uma questão que eu, por acaso, quis muito ter o prazer de algum dia falar sobre isso. Engenheiro Palanca, é importante que as pessoas percebam mesmo que determinadas coisas precisam mesmo de assessoria. Algumas coisas precisam mesmo de consultoria. Porque se nós não fazemos isso, vamos misturar tudo, depois gera confusão. É importante que vocês percebam o seguinte, e quando estamos a falar de sustentabilidade, esses sistemas integrados, vocês percebam o seguinte: sustentabilidade é a visão. E a visão é estratégica.
Sempre falamos, assim, sempre que falamos de visão, estamos a falar em algo estratégico. Onde eu quero chegar? Mas agora eu preciso medir onde eu quero chegar e como eu vou chegar. E quando eu precisar de fazer isso, de medir, eu vou buscar o SGI. Uhum. Porque o SGI é o instrumento que vai medir a minha visão de ser sustentável. Isso é que muitas pessoas, até vejo muita gente a falar de sustentabilidade, especialistas, autodenominam-se como expertos, e não sei o quê, e não perceberam a essência disso. Então, quando tu percebes que sustentabilidade é a visão e o SGI é o sistema e o SIG é a diretriz que você vai utilizar para, no final, conseguir dizer assim, a empresa A, B e C é uma empresa ambientalmente correta, socialmente justa, culturalmente aceite e economicamente viável. Viável. É assim que as pessoas têm que perceber isso. É preciso perceber estes três elementos. E se não se percebe esses elementos, gera confusão. É o que está a acontecer. Eu não preciso, e disse muito bem, eu concordo da visão, eu não preciso necessariamente ter um gabinete de sustentabilidade. Porque isso é estratégico, isso é a visão que a direção-geral tem. A gestão top tem. A estratégia é essa, estou pensando nisso. Agora, se eu já tenho na minha empresa uma direção de saúde, segurança, qualidade e ambiente, para as questões que envolvem a segurança, o ambiente, a saúde, na sustentabilidade, quem vai operacionalizar do ponto de vista tático, quem vai tratar dos aspectos táticos e operacionais, é esse departamento. No que diz respeito aos aspectos sociais, os aspectos de governança, eu posso separar isso entre uma direção de recursos humanos Certo. e uma direção de capital humano, ou uma direção de responsabilidade corporativa. Os indicadores de social e governança, eu vou pedir na direção de capital humano, na direção de gestão corporativa ou na direção de recursos humanos. Os indicadores de saúde, segurança, indicadores ambientais, eu vou pedir na direção do trabalho. De acordo com a minha estratégia, com a minha visão. Isso não está claro para muitas empresas. Yeah. Não está claro. Então é importante trazer aqui essa clareza. Se efetivamente nós fizermos essa clareza, muito facilmente nós vamos conseguir chegar lá. Mas agora, a tal questão, temos competência interna para, às vezes até temos, mas não há disponibilidade, porque isso demanda tempo. Às vezes o técnico de segurança, o responsável de segurança, o técnico, o responsável, o coordenador de HSE, já tem outras demandas na organização para tratar. E como esse aspecto desse GIS é muito sensível, numa primeira fase, precisa de um apoio de um consultor, de alguém que vai se dedicar em fazer o design dessa estrutura para depois entregar ao gestor de HQC para só gerenciar o sistema. Portanto, é importante que, a nível das organizações, haja essa humildade profissional. Porque às vezes você até a pessoa até sabe até da coisa. Mas agora, tem disciplina para fazê-lo? É a pessoa mais adequada para aquele momento específico, trata daquele assunto? Às vezes não. Então, isso que muitas vezes falta nas nossas organizações, essa unidade profissional, essa capacidade de verificar, não, para isso eu preciso mesmo de alguém, de um consultor, de um assessor, para guiar o caminho, para orientar, para dar as dicas, até montar a coisa e assim entregar na nossa mão e nós caminhamos. E por outro aspecto, os líderes atualmente, e quando estamos a falar de temas integrados aqui de maneira isolada, já falamos, não preparados para a certificação. Eu já ia chegar ali, eu já ia chegar ali. Esse é o outro handicap. Por Yeah. isso é que põe as carroças à frente dos bois. Faz essa confusão toda, porque eu só quero, no final do dia, apresentar um relatório de sustentabilidade, se está bem apresentado ou não. Eu só quero, no final do dia, dizer que a minha empresa é certificada. Mas não estou preocupado com a gestão da coisa. Não estou preocupado com o valor acrescentado que aquilo realmente está a trazer ao negócio.
Olha, falando nisso, eu há tempos vi uma tese de mestrado que dizia o seguinte: ele chegou à conclusão que o grande problema das empresas angolanas não é a certificação, é a renovação. Porque todas que ele estudou conseguiam a certificação na primeira e depois não conseguiam renovar. Claramente, porque eles só estão preocupados com a certificação. Yeah. Manter sistema, porque o que é que acontece quando está-se a implementar um sistema de gestão? Quando está-se a implementar um sistema de gestão, tu vais criar condições na infraestrutura e vais adequar as atividades em função dos procedimentos que você criou. O auditor vai certificar isso. A infraestrutura está adequada, existem procedimentos criados, então o sistema está a funcionar. Quando ele vir fazer a auditoria de manutenção, no final tem uma auditoria de certificação, ele vai ver se efetivamente aquilo que você disse que faz, estás a fazer. E como é que ele vai verificar que efetivamente aquilo que tu dizes que faz, como a norma diz, estás a fazer? Através de registros. Então, se você só fez desenhou um sistema bonito, fez procedimentos, e não está a adequar, que evidência você vai ter amanhã para mostrar no auditor que efetivamente você está a fazer? Não há registro. Aquilo que não tem registro não existe. Não existe. Mas por que o empregador, a gestão de topo tem esse posicionamento? Porque não percebe efetivamente o valor acrescentado que um sistema de gestão traz para a organização. Um sistema de gestão, quando bem implementado, traz benefícios. Sobretudo benefícios econômicos. João Palanca, é mentira alguém te dizer assim que implementar sistema só gasta. É mentira. Implementamos o sistema e não estamos a ver benefício. Está a falhar alguma coisa aí. Está a falhar alguma coisa. Quais são os principais benefícios econômicos de um sistema implementado? Enes, primeiro é que você implementa. Fala três. Redução de acidentes. Perfeito. Redução de acidentes e redução de doenças ocupacionais. Ok. Redução de multas oriundas de incumprimentos ambientais. Perfeito. Yeah. Aumento da produtividade e maior acreditação por parte dos teus clientes. Boas. Aumento da confiança dos acionistas. Top. E indo nesse tudo que você falou, nós podemos então concluir que um sistema de gestão bem implementado, de alguma forma, contribui ou já serve para ser a principal base que vai nos ajudar a ter os indicadores no que concerne as alterações climáticas e ESG. Claramente, porque até hoje a norma já fala sobre isso. A norma já recomenda a incorporação das questões ambientais nos indicadores do sistema de gestão integrado. Fala sobre isso, análise de ciclo de vida, as emissões de CO2, o controle das emissões do escopo 1, 2 e 3. Já recomenda isso. Já recomenda tanto que isso é super importante, tanto que se olharmos para a nova versão da ISO 14001, 2000, ISO 9001, 2026, já traz esses aspectos. Atenção, é a ISO do ambiente, da qualidade. E já incorpora questões ambientais. Já incorpora questões relacionadas com as alterações climáticas. Porque perceber que, efetivamente, lembrando que a 9001 é a ISO da gestão da qualidade, com foco no cliente. Ele percebeu que, efetivamente, se eu quero atender o foco do meu cliente, eu não posso deixar de parte as questões das alterações climáticas, eu não posso deixar de trazer as questões ambientais. Eu tenho que trazer comigo as questões ambientais. No final do dia, isso traz elemento, um valor acrescentado. Perfeito. Engenheiro Gédio, falando ainda da sustentabilidade e transição energética, quais são as principais oportunidades de negócios nos próximos 10 anos nas questões de alterações climáticas para Angola? Aqui eu podia listar claramente 4 grandes oportunidades. A primeira oportunidade é claramente a questão dos postos de carregamentos dos cabos elétricos. Os gestores da bomba de abastecimento, os gestores de centros comerciais, sobretudo aquelas grandes superfícies que têm para estacionamento, precisam incorporar os postos para carregamento de carros elétricos nas suas instalações. Um outro problema de negócio tem a ver com a questão da economia circular, com a nova legislação sobre a valoração dos resíduos, a questão da descontinuidade dos aterros sanitários para centrais de valoração de resíduos, vai abrir aqui uma grande oportunidade para quem trabalha no setor de resíduos.
há quem diz que os resíduos, há quem diz que os biocombustíveis, como o Wilson Mendes disse, é o petróleo do futuro, né? Eu diria que os resíduos, sim, esses são petróleo do futuro, é o grande recurso do amanhã. Então, aqui é uma grande oportunidade. Outra oportunidade claramente tem a ver com a questão dos privados poderem entrar no setor energético. Hoje, o MINEA fez sair muito recentemente uma legislação que já dá a possibilidade dos privados poderem entrar no negócio, sobretudo com a incorporação de centrais de energias renováveis, centrais fotovoltaicas, parques eólicos, etc. Há aqui uma grande oportunidade e claramente as taxas serão muito mais atrativas. Um outro aspecto tem a ver, o quarto, tem a ver com a questão da consultoria. Tudo isso demanda alguma expertise, tudo isso demanda algum conhecimento. E é necessário que os consultores formem-se mais sobre isso, superem-se nessa matéria de sustentabilidade, transição energética, SGI, etc. Porque vão ajudar as empresas a definir um caminho certo para que, no final do dia, sejam efetivamente empresas valorizadas porque entrar no negócio da energia renovável, da transição energética. Engenheiro Eusébio, muito obrigado. Poderíamos falar mais, mas se não seria já uma consultoria e uma mentoria. Isso Mas também não parte-se. posso sair daqui, Engenheiro Palanta, meu irmão, sem falar daquilo que o Boa, vamos lá. empresariado angolano tem feito diferente. Tudo isso que nós falamos, nós, como em consultoria ambiental, não somos apenas aqueles que falam, aqueles que efetivamente fazem. E fazem diferença. E foi por fazermos diferença que muito recentemente fomos distinguidos como munícipes de mérito no âmbito dos 450 anos do Estado do ano. Isso claramente demonstra aquilo que nós, enquanto consultores ambientais, consultores de saúde, segurança, SGI, temos feito para ajudar a nossa Luanda a ser cada vez mais sustentável. Perfeito. Em 2020, 2020 não, 2019, quando eu voltei do Brasil, eu, graças a Deus, nunca pensei em procurar emprego. Eu tive que trabalhar na Elisal, mas pronto, esse é um outro capítulo. Mas quando eu pensei em entrar na área de consultoria ambiental, eu sempre disse, me deem 10 anos. Nós vamos ser a melhor empresa de consultoria de Angola. Agora, só faltam 4 anos. Já estávamos muito longe. Hoje, já figuramos no top 5 das consultorias ambientais de Angola. Então, é sobre isso. Não precisa falar muita coisa. Com o meio, o país tem futuro. Boa.